Sexto ano. Geografia. Página 179. Atividade 1. Conhecendo os movimentos da Terra. Trilha de conhecimentos. Formação dos continentes. Movimento constante. De acordo com a teoria da deriva dos continentes, há cerca de 200 milhões de anos, havia um só bloco continental, Pangeia. Na teoria, formulada em 1915 pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, o grande continente cercado por um único oceano, o Pantalasa, foi se dividindo lentamente até formar os continentes como os conhecemos hoje. Wegener formulou sua teoria ao verificar que diversos fósseis de animais e vegetais eram encontrados em continentes distantes, como por exemplo, fósseis de plantas tropicais encontrados em uma ilha no Ártico. Outro argumento utilizado por ele se refere ao contorno dos continentes que pareciam se encaixar ou, ainda, à aparente ligação entre grandes estruturas geológicas, como as terras altas escocesas e os montes Apalaches, na América do Norte. Os cientistas acreditam que a Pangeia tenha se formado devido às erupções vulcânicas, no fundo do oceano com o resfriamento da lava, e com o movimento ascendente de algumas regiões, zonas de divergência. A Pangeia, então, teria se dividido em dois grandes continentes, por volta de 300 milhões de anos atrás, a Laurásia, que deu origem à América do Norte, e Eurásia, que era formada pela Europa e Ásia, e Gondwana, que era formada pelos continentes da América do Sul, África, Índia, Austrália, na Oceania, e pelas ilhas do Pacífico Sul. Ao mar que se formou entre esses dois continentes, deu-se o nome de Tetis, deusa grega do mar. Descrição da imagem: 4 globos terrestres que representam os continentes em posições diferentes. Dentro deles a cor bege indica porções de terras, a cor azul indica regiões cercadas por água. Fim da descrição da imagem. Disponível em https://escola.br/artigo/placa-4822295/recursos/177.448. Acesso em 30 de junho de 2020. Segundo a teoria, o movimento de separação dos continentes se originou devido à grande instabilidade da imensa placa que flutua sobre o manto terrestre, camada abaixo da crosta terrestre, que se estende de cerca de 30 km até 2.900 km de profundidade da superfície. Os continentes teriam se separado com uma velocidade de cerca de 1,2 a 2 cm por ano. Já a placa indiana teria atingido a velocidade de 10 a 12 cm por ano, desagregando-se do continente africano e chocando-se com a Ásia. Sexto ano. Geografia. Página 180. Responsável pela formação do Himalaia. Há cerca de 40 milhões de anos, ficou completa a abertura do Atlântico e as duas Américas se uniram pelo Istmo do Panamá, formando a cadeia montanhosa dos Andes e dando aos continentes sua configuração atual. Descrição da imagem: mapa geográfico na cor verde, com a distribuição dos continentes, na cor azul, a representação do oceano, em destaque, a informação da distribuição geográfica das principais placas tectônicas, com a escrita em destaque da placa euroasiática, placa australiana, placa antártica, placa africana, placa norte-americana, placa sul-americana, placa de Nazca, placa do Pacífico. Fim da descrição da imagem. Adaptado de https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tectônica-placas.htm. Vamos praticar. A. Considerando o que você leu no texto, explique o que é a teoria da deriva dos continentes. B. Uma teoria reúne diversas evidências que levam à sua validação. Cite os dois fatores, evidências, que comprovam a teoria da deriva dos continentes. Sexto ano. Geografia. Página 181. C. Com base no texto, identifique os continentes que existiam antigamente e quais são os continentes atuais. Para conhecer mais sobre como se formam os terremotos,
Assista ao vídeo, https://www.youtube.com/results, /queri, sinal de igual, vídeo mais sobre mais terremotos. Atividade 2. Turismo nos quilombos. Trilha de conhecimentos. Roteiro turístico apresenta a trajetória de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. No roteiro turístico Circuito Quilombola, é possível conhecer a comunidade de Ivaporanduva, no município de Eldorado. O passeio estimula o turismo agroecológico e cultural das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e pode ser feito por toda a família. Quem visita a comunidade pode aproveitar para se hospedar em uma pousada mantida pelos locais, com café da manhã, almoço e jantar. É uma oportunidade para experimentar o modo tradicional de vida quilombola e aprofundar o conhecimento sobre uma de nossas principais tradições e raízes culturais. Além disso, a comunidade mantém monitores para atender os visitantes e orientá-los sobre a história da região e suas características, em especial as lutas que envolveram a resistência dos escravos contra os seus opressores. No estado de São Paulo, existem 33 comunidades remanescentes de quilombos, em áreas que serviam de abrigo e resistência dos antigos escravos durante o século XVII. Hoje, nessas terras reconhecidas pelo governo do estado, vivem cerca de 1,4 mil famílias, que celebram a cultura de seus antepassados, e produzem diferentes produtos agrícolas, com assistência técnica da Fundação ITESP, que promoveu o trabalho de regularização fundiária das terras. Veja outras comunidades integrantes do Circuito Quilombola Paulista: Quilombo do Mandira, Cananéia, os quilombos São Pedro, André Lopes, Pedro Cubas de Cima, Sapatu, todos no município de Eldorado, os quilombos da Caçandoca, da Fazenda, Camburi, Ubatuba, quilombos Cedro, Reginaldo e Ribeirão Grande, Barra do Turvo, e o quilombo Peropava, em registro. Sexto ano. Geografia. Página 182. Descrição da imagem: mapa de uma região do estado de São Paulo com destaque em amarelo para os lugares que possuem comunidades integrantes do Circuito Quilombola Paulista. Acima, o título: Comunidades remanescentes de quilombos no estado de São Paulo. Abaixo, legendas. Fim da descrição da imagem. Texto adaptado de https://www.educação.sp.gov.br/notícia/roteiro, turístico, apresenta, trajetória, comunidades, quilombolas, vale, Ribeira Barra. Vamos praticar. O texto fala de algumas comunidades quilombolas no estado de São Paulo. Cite os nomes e os respectivos municípios pertencentes a esses territórios. B. Após a leitura do texto, reflita como vivem as comunidades quilombolas. Sexto ano. Geografia. Página 183. C. Observe o mapa dos remanescentes de quilombos do estado de São Paulo, e comente por que a distribuição é desigual. Na sua opinião, o que ocorreu para que tivesse essa distribuição espacial? D. Descreva o turismo como alternativa nas comunidades quilombolas. Você acredita que o turismo é algo positivo ou ruim para essas comunidades? Explique essa proposta. Atividade 3. Quilombolas no Brasil. Trilha de conhecimentos. Assentamentos da Reforma Agrária e quilombolas. Observando o mapa Assentamentos da Reforma Agrária quilombolas, responda às questões a seguir. Sexto ano. Geografia. Página 184. Assentamentos da Reforma Agrária e quilombolas. Descrição da imagem: mapa do Brasil com a seguinte legenda: a área branca, divisão dos estados, em marrom, área dos assentamentos da Reforma Agrária, 9.131 assentamentos, sendo 10,4% do Brasil; área em vermelho, quilombolas, sendo 308 quilombos, 0,3% do Brasil, em destaque as áreas de assentamento, que predominam a área da região norte do mapa.
Fim da descrição da imagem. Disponível em https://www.embrapa.br/git/projetos/quilombola/ind. Vamos praticar. Observando o mapa, temos uma distribuição desigual dos assentamentos quilombolas. Cite os estados brasileiros que possuem mais assentamentos. B. Analisando o mapa, dê sua opinião sobre o motivo para a porção norte do Brasil possuir uma quantidade maior de assentamentos, em relação ao restante do país. Sexto ano. Geografia. Página 185. Atividade 4. Poluição em São Paulo. Trilha de conhecimentos. Poluição em São Paulo é medida por meio de árvore. Foto de Fabrício Macedo FGMSP por Pixabay. Descrição da imagem 1. Foto colorida de ciclovia pintada em vermelho, reservada para ciclistas, 3 ciclistas em movimento na via urbana, devidamente equipados com capacetes, luvas, óculos, e roupas e coletes refletores. Fim da descrição da imagem. Descrição da imagem 2. Foto colorida do tronco da árvore tipuana, apresenta casca cinzenta com verde musgo, de superfície rugosa e fissurada, no alto as folhagens verdes. Fim da descrição da imagem. Ao caminhar ou trafegar pelas vias mais arborizadas de São Paulo, há uma grande chance de avistar ou passar ao lado de uma tipuana, árvore de porte avantajado e, com copa ampla e densa, a mais comum na cidade. Além de prover sombra e uma série de outros benefícios ambientais, a tipuana agora também é um termômetro da poluição em São Paulo. Pesquisadores estão utilizando a árvore como fonte de estudo da evolução da poluição na cidade, por metais pesados e outros elementos químicos. Ao analisar a composição química dos anéis de crescimento e as cascas, os pesquisadores constataram redução na poluição por cádmio, cobre, níquel e chumbo na zona oeste de São Paulo, nos últimos 30 anos. A tipuana é uma das árvores que mais caem em São Paulo, e por isso começou a ser substituída por espécies nativas. Mas, entre 3 espécies mais comuns na capital, ela se mostrou a melhor para a pesquisa. Ela absorve pelas raízes elementos químicos, como metais pesados, presentes na atmosfera e carregados para o solo, pela água das chuvas. Já as cascas da tipuana permitem avaliar a concentração de elementos químicos presentes na atmosfera, e que se depositaram passivamente nessa parte externa do tronco da árvore. Consegue-se, por exemplo, avaliar a variação espacial desses elementos químicos na atmosfera da cidade em escala de anos. Fonte, adaptado, http://www.edhorizonte.com.br/notícias/poluição-são-paulo- e medida-árvore-. Sexto ano. Geografia. Página 186. Vamos praticar. O texto mostra a importância das árvores para verificar a presença da poluição na cidade de São Paulo. Comente as possíveis contribuições, com o aumento do número de árvores no seu bairro. B. Cite o nome da árvore, que se tornou um exemplo da diminuição da emissão dos elementos químicos na atmosfera da cidade de São Paulo. C. No local onde você mora, existem praças, parques, ou pequenas áreas verdes. Descreva a vegetação existente nesse local. Para conhecer uma das áreas verdes mais importantes de São Paulo, acesse o vídeo Visitas ao Parque Ibirapuera em São Paulo, https://www.youtube.com/wat, sinal de igual, x, a, maiúsculo, x maiúsculo, v maiúsculo, 7t, a, M maiúsculo. Sexto ano. Geografia. Página 187. Atividade 5. O movimento aparente do Sol. Trilha de conhecimentos. O Sol de cada dia. Aprendemos que o Sol é o centro do sistema solar, e que os planetas giram ao seu redor, numa órbita elíptica. Mas, aparentemente, não é o que observamos aqui da Terra.
Vemos que o Sol executa um movimento diário ao redor da Terra, mas, na realidade, esse movimento é explicado pela rotação da Terra em torno do seu eixo. Além disso, observamos que o Sol passa mais próximo no verão, ou mais alto, e mais afastado, mais ao norte, ou mais baixo, no inverno. Seu movimento diurno aparente tem trajetórias diferentes ao longo do ano. Durante o dia, temos a impressão de que o Sol nasce de um lado, chamado de nascente ou oriente, leste, move-se pela esfera celeste e, finalmente, põe-se do outro lado, chamado poente ou ocidente, oeste. Um observador na Terra não percebe o movimento da Terra ao redor do Sol. Aparentemente, ele vê o Sol girando ao redor da Terra. O caminho do Sol no céu se chama trajetória aparente do Sol. Adaptado, http://www.cienciamão.usp.br/tudo/exibir.php, mídia, sinal de igual, code, sinal de igual, underline, movimento, aparente, do, Sol, underline, 2. Rotação e translação da Terra. A Terra realiza dois movimentos: o movimento de rotação e translação. Rotação é o movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo. Tem duração de, aproximadamente, 24 horas, marcando a ocorrência dos dias e das noites. Translação é o movimento realizado pela Terra ao redor do Sol. Tem duração de, aproximadamente, 365 dias, possibilitando a existência das estações do ano. Rotação, descrição da imagem, arte colorida do movimento de rotação, representado por 4 círculos azuis girando em torno do seu próprio eixo. No meio há outro círculo amarelo representando o Sol. Ao fundo, espaço escuro com pontos brilhantes representando as estrelas. Translação, descrição da imagem, arte colorida do movimento de translação, representado por 4 círculos azuis, girando ao redor de outro círculo amarelo, que representa o Sol em destaque. Ao fundo, espaço escuro, com pontos brilhantes representando as estrelas. Nas laterais dos círculos azuis e as informações: equinócio de março, solstício de junho, equinócio de setembro, solstício de dezembro. Adaptado de https://brasilescola.ol.com.br/geografia/solstícios-equinócios.htm. Sexto ano. Geografia. Página 188. Vamos praticar. A. Leia o texto e descreva como ocorre o movimento aparente do Sol. B. Leia o texto e observe as imagens. Cite os movimentos da Terra e descreva o movimento que está relacionado com as mudanças das estações do ano e o movimento relacionado com os dias. Saiba mais sobre os movimentos da Terra e as estações do ano, no vídeo Estações do Ano, vídeo aula de Geografia. https://www.youtube.com/wat, sinal de igual, Q, maiúsculo, E, J, C, traço, M, A, maiúsculo, O, maiúsculo, B, G, W. Sexto ano. Geografia. Página 189. Atividade 5. Onde estão os produtores rurais da cidade de São Paulo? Trilha de conhecimentos. Prefeitura realiza estudo inédito sobre os produtores rurais de São Paulo. Você sabe quem são e onde estão os produtores rurais da cidade de São Paulo? A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SMDU, publicou um estudo sobre os agricultores de São Paulo e as unidades produtivas onde trabalham. O objetivo é orientar o planejamento de políticas públicas que fortaleçam a agricultura, a geração de renda e a preservação ambiental da cidade. Descrição da imagem, cartaz colorido informativo, sobre os produtores agrícolas na Zona Sul, porcentagem dos dados referentes às unidades produtivas sendo, mulheres 30%, homens 70%, grau de instrução, 43% ensino médio ou superior, 45% ensino fundamental,
corporativismo 27,17%, Bacia de Guarapiranga, 23%, agricultores que não são cooperados, tipos de produção não remunerado, com forte presença na região, folhas e hortaliças, raízes, ervas, frutas, mudas e ornamentos. Destaque para um endereço eletrônico, gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. Fim da descrição da imagem. Sexto ano, Geografia, página 190. Descrição da imagem, mapa colorido, subdividido. Destaque para a localização das prefeituras regionais e distritos do município de São Paulo. As 32 prefeituras regionais são: Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó, Guaianazes, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, Boimirim, Moca, Parelheiros, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba/Jaraguá, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Sapopemba, Sé, Vila Maria/Vila Guilherme, Vila Mariana e Vila Prudente. Abaixo à esquerda, legenda com cores e nomes das regionais. Fim da descrição da imagem. Adaptação https://gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br/notícias/prefeitura, realiza, estudo inédito, sobre, o com acento circunflexo, produtores, rurais, de, São, Paulo /. Sexto ano, Geografia, página 191. Vamos praticar. A. Analise a imagem e descreva as características do agricultor da zona rural da cidade de São Paulo. B. Com auxílio do mapa, identifique 2 bairros onde estão as áreas rurais da cidade de São Paulo. C. Analisando as informações contidas no mapa e nas imagens, nota-se que a região da cidade de São Paulo que mais possui produtores rurais é a Zona Sul. Na sua opinião, por que os produtores rurais se concentram nesta região? D. Cite os produtos agrícolas produzidos por esses agricultores. Sexto ano, Geografia, página 192. E. Descreva os problemas desses agricultores da cidade de São Paulo. Escolha um problema e proponha uma solução. Para saber mais sobre agricultura, assista ao vídeo https://www.youtube.com/wat, sinal de igual, P, X maiúsculo, D, O maiúsculo, W maiúsculo, O, A, F maiúsculo, L, A maiúsculo,